mês de abril foi-se embora. E aí no mês de abril, no dia 17, a gente teve uma mudança que a gente não tinha planejado para ser em abril, né? O interessante foi isso. E aí dia 17 de abril teve um alinhamento muito doido dos planetas. Enfim, que significava recomeço, né? Foi um alinhamento que não acontecia em mais de 7 anos, acho, uma coisa assim. E tem vários significados, né? Mas o interessante foi que eu não sabia, mesmo eu me atualizando às vezes sobre astrologia, né? Era o reinício, que era o signo de Áries, né? Que é o primeiro da mandala, né? De todos os signos, dos 12 signos, é o primeiro, significa reinícios, né? Dia 17, dia 18 a gente se mudou. Foi muito legal isso. É como se, de forma inconsciente, a gente tivesse se alinhado, né? Estando alinhados. Não dava mais pra gente adiar alguns planos, né? Ou adiar, se mudar, morar só de novo, ter as responsabilidades de quem mora sozinho, né? E aí, como não, né, a gente estava sentindo tudo aquilo. E aí depois que eu vi, foi que dia 17 existia esse, olha lá, borboleta, esse alinhamento, né, no signo de Áries. Bem legal, né? Pra quem não acredita, né, fica a dica aí pra que realmente existe um místico, né, nesse meio. Que as pessoas exageram muito, né, nesse meio de questão de adivinhação ou de tornar místico demais uma coisa que não é para ser, né? Na verdade, a astrologia, ela mostra esse alinhamento que a gente tem com a natureza, né, normalmente, que ó, aqui tem o trânsito, que é algo que acontece alinhado com os ciclos da natureza normal, né? Como o verão, outono e inverno. Isso acontece e a gente consegue filosofar em cima das 4 estações, por exemplo, tornar isso simbólico, eu acho que simbólico e arquetípico, né, que o pessoal fala, mas enfim, dar significado a partir dos ciclos da natureza, entendeu? Que o ser humano está envolvido, né? Então a gente sofre junto com os ciclos da natureza. A astrologia é muito sobre isso, entendeu? Não é algo exato, realmente é simbólico. Muito vento, vai ficar ruim o microfone, peraí. E aí, beleza. E aí, pra quem não acredita e pra quem até gosta, mas não entende muito, eita, uma poça d'água. Como é que eu vou passar? Vou dar um salto quântico. Tem até peixe, hein? Pera ainda. E agora? Choveu? Eita, minha. Agora foi bom por ainda. Vou por aqui. Aí assim, depois do escorregão, para quem não acredita, quem, né, já
conhece um pouco, mas não entende muito, não se aprofundou. É isso. Por que é importante a gente entender o simbólico, né? Porque muitas vezes acontecem coisas na nossa vida e a gente não interpreta, né? Não para refletir. Ou muitas vezes você está precisando entender algumas coisas de você mesmo, eu falar eu, né? De mim mesma, que teve um momento que somente o simbólico respondeu. Só que o problema é que na internet, na vida mesmo também, as pessoas interpretam errado demais a astrologia e também essa coisa do misticismo, né? Torna místico demais uma coisa que não deveria ser. É difícil de trazer para a prática realmente coisas que são do plano astral, mental, enfim, né? Mas é possível. E aí a gente tem que... Eu demorei um tempo, né, também para conseguir saber interpretar, dar certas pausas para interpretar direito e com o pé no chão, que é o mais difícil, né? E também o mais importante, ter pé no chão para interpretar direito coisas que deveriam ser interpretadas para a prática, né? Então aconteceu isso, né? Em maio, ou em abril, e a gente está indo para maio. Não estou muito atualizada sobre, mas é por aí. Da questão da gente estar alinhado mesmo sem saber, porque a gente participa desse plano da natureza, né? Esse papo pode ser místico demais para algumas pessoas, mas na prática era sobre o quê? Não adiar mais coisas que precisavam ser tomadas decisões, né? Não adiar mais questões emocionais também, né? Tomada de decisão mesmo, né? E o simbólico, assim como a filosofia e tal, eles devem ajudar nisso, né? Só para a gente ter um pouco mais de consciência sobre essas tomadas de decisão. E aí foi isso, foi no mesmo período que a Anitta lançou o novo álbum, né, Equilíbrio, porque ela é ariana também, perto do aniversário dela, eu não sei qual foi a data exata, mas eu sei que foi perto. E aí a gente se mudou para casa nova, para um local mais perto sim da natureza. Eu já tinha dado um toque assim para a gente se mudar para algum local assim próximo, né? Porque a gente como mulher, a gente precisa desse toque, né, da natureza, contato com as plantas e os animais, enfim. Todo mundo precisa, né, na verdade. Mas para as mulheres é meio que muito importante, né? Então foi isso. Eu ainda estou conhecendo um pouco o espaço, os espaços que dá para caminhar e tudo. E aí o vídeo é sobre isso, meio que complementando o vídeo anterior, a gente fez essa mudança nesse período, sem saber, né, de forma assim totalmente aleatória. E foi difícil, mas foi muito bom, né, como eu já falei no vídeo anterior, de buscar informação no lugar certo, com as pessoas certas, sabe? Que tem um pé no chão. Não adianta a gente viajar demais essas questões da astrologia, do misticismo, enfim, qualquer filosofia, se ela não tiver prática, né? Então, eu demorei um pouco a falar sobre isso no canal, porque realmente não é tão fácil, não é todo mundo que consegue. Muitas pessoas começam a iniciar nessa busca, né? Começam a ficar demais nesse lugar e não consegue trazer para a prática. E isso tem uma explicação também, né? A gente pode ver na Cabala ou em outros estudos, outras filosofias, que é difícil justamente porque os assuntos que são do etéreo, né, é uma ponta,
E trazer para a prática é outra ponta da cruz, né? São os pés e lá em cima. E aí quando a pessoa vai lá para cima, a pessoa, tipo eu, né? Eu tenho muita conexão com esses assuntos, né? E acaba que eu tenho muita conexão com esses assuntos. É da própria essência da pessoa, né? Enfim, ancestralidade e tal. E aí quem geralmente entra nesse caminho pode se perder muito fácil, né? Porque trazer para a prática é o mais difícil, né? Eu vou falar sobre isso um pouco mais no canal, mas é esse caminho aí, ó. É tipo assim, quando se fala de religião, é psicologia ou formas de viver, pensar, né? Trazer para a prática é um abismo, né? É uma distância. Para algumas pessoas é uma distância imensa, para outras não. E aí eu gosto do simbólico, do meio que eu vim estudando, do místico e tal, que tem como a gente explicar e entender um pouco sobre esse caminho, sobre o pensar e agir, né? O que está entre uma coisa e outra, né? Para algumas pessoas é uma distância muito grande, porque a pessoa pode até compreender, mas ela não traz para a prática. O que está nesse caminho? O que é que impede, né? Quais são as coisas que interrompem esse fluxo, né? E aí eu me entendo uma pessoa bem mediana nesse caminho. Eu sou uma pessoa que eu entendo certas coisas, compreendo muito bem, consigo até explicar de forma fácil, né? As pessoas entendam, mas trazer para a prática tem muitas coisas que podem implicar, né? E já para outras pessoas não, tipo, para alguns artistas, as pessoas que a gente admira muito por aí, tipo a Anitta da vida. São pessoas que elas conseguem pensar, ter a ideia e trazer para a prática rápido. E aquela coisa ser muito boa para a sociedade, tipo assim, né? Aquilo flui de uma forma muito rápida, sabe? Isso é muito da essência da pessoa, né? Pessoas mais comuns, como nós, precisam parar um pouco e precisam do simbólico, por exemplo, do tarô, da cabala, para entender algumas coisas para conseguir colocar em prática mais rápido. A gente precisa de mais ferramentas, digamos assim, né? E é importante por causa disso, porque pode ajudar a gente nesse caminho, de trazer realmente para a prática. Muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas presas na religião, né? Em filosofias, em coisas de pensamento acadêmico, e na prática a pessoa não consegue realizar tanto. O simbólico ele vem para ajudar nisso, né? A astrologia, o tarô, a cabala, né? São as três que eu mais vou trazer aqui no canal. E aí serve para mim também, né? Quando eu paro aqui para ajudar as pessoas a entender, eu não sei se eu fico de óculos ou sem, eu acabo aprendendo mais, né? Quando a gente coloca para fora, vem um passeio. Quando a gente coloca para fora, a gente consegue até entender melhor aquilo que foi compreendido uma vez, né? E aí quando a gente bota para fora e ajuda outras pessoas, a gente acaba compreendendo melhor. Mas a ideia é mais ou menos essa, né? A gente não precisa viajar muito nessas questões. Se você conseguir entender um pouco e trazer logo para a prática do dia a dia mesmo, tipo dentro de casa, arrumar casa, buscar os seus objetivos, seus sonhos, né? Se relacionar melhor com as pessoas, né? Entender rápido os seus erros, né? E pedir desculpa, sabe? É esse intervalo de tempo entre compreender e agir é que o simbólico ajuda, certo? O tarô e tudo mais, tá? Não é algo místico para ficar viajando, eu não acredito nisso. Para ficar adivinhar o futuro, não é sobre isso, não existe isso.
pode até existir por meio da pessoa, né? Por exemplo, um pastor, uma pessoa que tira tarô, uma pessoa que vive o espiritual, enfim. A pessoa pode ser médium, né? E o médium pode te trazer uma coisa do futuro ali. É a pessoa, não é o tarô, não é a astrologia. Não é a religião que traz essa coisa do futuro, certo? É a pessoa que é médium, a pessoa que tem aquele dom ali, certo? O simbólico, enfim, o tarô, a astrologia, a religião, qualquer outra coisa, não adivinha futuro, não existe isso, certo? É sobre interpretação de símbolos, ok? E aí foi muito legal fazer a mudança de casa nesse período, e foi exatamente no signo de Áries, né? Que é sobre novos começos, recomeços, fazer o que você quer, o que você precisa, né? Que é o arquétipo do... Eu não gosto de falar arquétipo, né? Porque também foi uma palavra que cagaram assim na internet, mas é o símbolo do recomeço, é do início, do iniciar, da start. Fazer coisas por si, né? Tem o símbolo da espada, do guerreiro. E aí a gente faz outras combinações também, né? E é isso. Tá sendo bacana, assim, nesse período compartilhar, começar o canal de novo. E eu espero ter mais continuidade aqui, falando com vocês e tal. A gente vai conseguir dar continuidade ao canal. E aí, só para encerrar o vídeo, né? Queria dizer que esse recomeço foi importante porque a gente começou uma família, né? Tipo assim, é uma coisa muito doida, assim, começar uma nova família, né? Para mim, família hoje tem um significado de ser é uma egrégora, né? São pessoas que são importantes pra gente e que é onde a gente se sente em casa, né? E aí, enfim, até na carnaval passado agora teve uma questão, né, sobre família tradicional. As pessoas têm preconceito, né, com essa coisa do família é pai, mãe, filho, homem ou mulher, tal. Gente, isso no simbólico é um pensamento extremamente atrasado, né? Porque, na verdade, o ocultismo, cadê o sol? Nos revela que, na verdade, a família tradicional, ela é péssima, né? Na verdade, são os pais ausentes, pessoas que ferram a cabeça dos filhos, né? Pessoas que completamente inconscientes. E a família tradicional, na verdade, ela esconde muitas coisas, né? Muitos segredos, né? Muitas porcarias embaixo do tapete. Na verdade é isso, né? E aí o ocultismo, ele revela tudo isso, né? Não por coincidência, o ocultismo por muitos anos ainda é condenado, né? A ser algo do diabo, algo que não presta. Porque, na verdade, ele revela tudo isso, né? Se bem interpretado, lógico, com o pé no chão. São poucas pessoas que têm essa visão, né? Por isso que eu quis compartilhar isso aqui com vocês. É muito importante ter pé no chão. Porque olha, essa planta tem um monte de espinho. A família tradicional, na verdade... Ó, helicóptero.
O diabo da família tradicional, a família tradicional da verdade, ela esconde muitas coisas, né? E foi tornado algo como sagrado, né? E tudo isso tem um motivo, né? Se você for ver na história, antropologia, tem um motivo para que... Ah, uma de borboleta. Uma azul bem ali, mas não dá pra ver no vídeo. Enfim, eu comecei uma família não tradicional. Mas isso é ótimo, assim. Porque no local que eu tô morando, todo mundo respeita a gente, sabe? Tipo, achou a gente legal e tudo. Faz questão de falar, tá tão... faz questão de falar com a gente e tudo, pra gente se sentir confortável, né? Lógico que tem outras famílias tradicionais que não falam muito com a gente, né? No condomíniozinho assim, mas tá sendo bem legal, sabe? Então, é isso, para o vídeo não ficar muito grande, né? É sobre recomeços, signo de Áries. E vou falar um pouco mais sobre o simbólico aqui em outros vídeos, beleza? Bora pra casa. Tchau, tchau. Curte, compartilha aí. Curte sim, dá o like no vídeo. Se inscreve no canal, gente. A gente precisa, ó. Tô começando, na verdade, o canal praticamente agora. Mas vamos continuar. Eu tive outros vídeos no canal falando sobre modelo de negócio, né? Online, não sei o que. Eu pretendo um bichinho. Eu pretendo falar sobre isso em outros vídeos, né? Assim, mas não vai ser mais o foco do canal. O foco do canal vai ser falar sobre esses assuntos, sobre coisas da vida mesmo, normal. E é isso. Valeu.